dominou o Marco Antônio, devolveu na direita, bom passe na direita, penetrou o Ney na direita, Marco Antônio vai tentando o gol, tentou, bateu na zaga, chute, tentando, atenção, a bola passa, gol, 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 gol. Jogada pela direita, todo o ataque Cruzeiro com Marco Antônio tocando, muita gente chutando, Giovani virou para Bruno José, deu um sem pulo, perto da direita, a bola mandou pro fundo do gol, fazendo de forma notável, o momento maior do futebol. Atacante Celeste mete 1-0 quando era decorrido 18 minutos. 1-0 pro Cruzeiro em cima da Ponte Preta do herói Bruno José. Tava lesionado, foi pro jogo. Samuel Venâncio tá chegando pra gente papear e falar mais sobre essa grande vitória do Cruzeiro em uma manhã muito, mas muito quente. Não só pelo calor que fazia em Sete Lagoas, mas pelo jogão que foi esse Cruzeiro e Ponte Preta. 5 bolas na trave. Tô certo, Samuca? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola. Tá certíssimo. E foram 3 da Ponte e 2 do Cruzeiro. Impressionante. Um show de bolas na trave e um jogo como a gente já imaginava. Aliás, Léo Figueiredo e amigos aqui da turma do bate-bola, o Wellington Campos informou ontem, e é um dever do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, mudar o horário do jogo do dia 3 de outubro. O tempo que a gente se tiver um jogo 11 da manhã no inverno, ok, já não é grandes coisas. Mas neste período agora, jogo 11 da manhã, meu amigo, não é desculpa não. O jogo 11 da manhã, o time da casa, ele sofre muito mais, porque ele vai ter que propor o jogo. Então, o Cruzeiro começou em cima, depois abriu o bico, foi quando a Ponte cresceu. E teve força para buscar essa vitória importantíssima e tendo, claro, a Nação Azul, mas uma vitória do alívio. Eu tenho certeza que naqueles 10 jogos do Vanderlei, que ele falou, esse da Ponte tá na lista. Então, o Vanderlei não quis revelar quais são os 10 jogos, mas esse da Ponte está na lista. Eu não sei se ele pegou Cruzeiro contra time da parte de baixo da tabela, ou todos os jogos em casa. Tem jogos difíceis em casa. Aliás, não tem jogo fácil para o Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas uma vitória que está sendo muito comemorada, que rendeu, inclusive, um dia de folga. Amanhã teria treino, o Vanderlei suspendeu o treinamento. Tanto que depois, 1h30 da tarde mais ou menos, eu estava vendo os reservas fazendo um trabalho com o Antônio Melo no gramado da Arena do Jacaré. Então, é uma vitória para, primeiro, se afastar da zona de rebaixamento. Cruzeiro já abrindo 6 pontos de vantagem. Isso mesmo, 6 pontos. Então, já começa a afastar da zona de rebaixamento. Claro que vai ter que torcer para tropeço da turma de cima, mas aos poucos, seguindo com esta campanha do Vanderlei, o Cruzeiro vai brigar. Restam 15 jogos para terminar a Série B, 45 pontos. Então, continuando com esta campanha, eu vou detalhar daqui a pouco, o Cruzeiro vai brigar. Se vai dar tempo ou não, aí vamos acompanhar a sequência de jogos do time na Série B, mas com toda certeza, Léo, uma vitória também para tirar um peso. Você empata 2 fora de casa, vem aquele momento de empata muito, só fica empatando, tá invicto, mas só empate. Você vence um jogo como esse, vai com outro clima para quinta-feira contra o Operário para tentar mais uma vitória em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Por falar no Operário, acabou agora há pouco o jogo do Operário contra o Sampaio Correia. O jogo ficou 0-0. Um resultado, sempre que é empate, eu comemoro, seja na Série A ou na Série B, para os mineiros. E o Botafogo, uma sonora goleada para cima do Londrina, 4-0. Aquela reação, aquela arrancada que a gente tanto fala do Cruzeiro, o Botafogo deu.
O Botafogo está nesse momento na vice-liderança da Série B com 41 pontos. Daqui a pouco eu trago todas as informações do jogo do Botafogo para vocês. Sobre o jogo do Cruzeiro, Samuel, e eu ouvi, você ouviu a narração do Alberto, os comentários do Júnior e vários personagens nessa vitória do Cruzeiro, né? O Bruno José chama atenção, o herói do gol, mas o Fábio fez uma das defesas que ele fez no jogo, mas uma falta no final do jogo do Camilo, que é um gol do Fábio. E como é bom ver o Fábio sendo decisivo novamente pelo Cruzeiro. Bom goleiro, ótimo goleiro, sempre foi. Mas o Fábio precisava aparecer mais, porque um grande goleiro, um goleiro épico como é o Fábio, o maior goleiro da história do Cruzeiro, ele precisa aparecer, são com os milagres. Aquela bola que você fala, nossa, essa não tinha jeito, mas ele pegou. E o Fábio está voltando a aparecer, a ser decisivo nesse momento que o Cruzeiro está crescendo. E um jogador como ele puxa vestiário, chama a atenção dos outros. Os outros olham e falam, pô, olha lá, o Fábio está jogando pra caramba. Olha lá, o homem lá atrás está segurando tudo, vamos correr, vamos. O Cruzeiro entrou num momento positivo. Então, Samuel, posso te dizer assim, sem pestanejar, o futebol do Cruzeiro hoje é um futebol de G4. É um futebol que estaria brigando lá em cima. O problema é a conta que ficou para trás. E por isso, o Cruzeiro vai ter que sair atropelando todo mundo. Mas, além do Fábio, Bruno José e outros personagens, o time está num momento muito bom, Samuel. Com certeza, e tem que continuar neste clima. O Cruzeiro alcançou, com esta vitória diante da Ponte, a maior invencibilidade dele na Série B do Campeonato Brasileiro. 10 jogos, 4 vitórias e 6 empates. Tem 2 empates aí nesta conta com o Moza. 60% de aproveitamento, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. Com o Vanderlei, para o torcedor ter a noção da recuperação que o Cruzeiro tem com o técnico Vanderlei Luxemburgo. 8 jogos, 4 vitórias, 4 empates. Em 24 pontos, o Cruzeiro somou 16. 66,7% de aproveitamento. Esse aproveitamento, só para o torcedor ter uma ideia, é maior do que o do líder Coritiba. 66,7% de aproveitamento. Esse aproveitamento seria suficiente para conquistar o acesso? Não, porque o Vanderlei chegou tarde, então precisa melhorar ainda mais. Precisa desse aí do Anderson Moreira no Botafogo para chegar lá no G4 da Série B. Com o Vanderlei, 9 gols marcados, 5 gols sofridos, e é isso que o Cruzeiro tem neste momento. Então, uma reação impressionante. E o Vanderlei, o Léo Figueiredo, que chama a atenção é que o discurso dele, hora nenhuma o Vanderlei está pensando lá embaixo. Ele até esses dias comentou que não dá para ficar sem ter atenção com a parte de baixo da tabela, mas o Vanderlei segue muito confiante e acho que isso também é importante para passar para os jogadores e dar moral para essa turma. Ele que está trazendo a garotada para o time principal, então o Vanderlei segue com esse discurso muito otimista. E o Cruzeiro tem agora o Operário, depois vai ter o Vasco fora, depois mais uma partida em casa que é contra o CSA. Então são jogos importantes para quem sabe aquela tão sonhada sequência que a gente vem falando de vitórias. Se ela vier, o Cruzeiro vai dar uma outra cara pro time, pro clube dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu confesso, Léo Figueiredo, quando surgiu a história de Vanderlei Luxemburgo, lá atrás, veio depois da eliminação pro América no Campeonato Estadual, e todo mundo sabe que o Luxa, ele tem um grande apoiador no Cruzeiro, que é o Pedro Lourenço, do Supermercado BH, e o Luxa tinha saído aí, tentou permanecer no Vasco e não conseguiu, e estava livre no mercado, teve aquele trabalho no Palmeiras também, mas quando surge o nome de Vanderlei, o que o torcedor ele busca na memória? A última passagem dele, que não foi boa, teve pouco tempo também, aquele time estava sendo desmontado, tinha saído o técnico Marcelo Oliveira em 2015, então aquela dúvida que surgiu, o Vanderlei, mas o que a gente tem de informação e buscando também apurar, Léo, é que chega um Vanderlei talvez também entendendo ser o melhor momento para ele,
buscar uma recuperação na carreira, ter uma carreira recheada de títulos, mas mostrar que ele tá aí, tá muito bem e vem trabalhando com muita vontade, dando palestra para jogadores da Toca da Raposa 1, no futebol de base, tá trazendo essa garotada, dando confiança. Então, olha aí o Marco Antônio já aparecendo e aparecendo bem, o Matheus Pereira consequência, o Adriano consequência, o Thiago consequência. Então, aos poucos, o Vanderlei vai trazendo essa garotada e mostrando que quer muito ajudar a tirar o Cruzeiro desta situação, Léo. O Vanderlei é um personagem marcante, sempre por onde ele passa, pela história que ele tem dentro do futebol. E é lógico que a mudança no Cruzeiro aconteceu muito por causa dele também. Os salários sendo colocados em dia, mais tranquilidade para trabalhar, lógico que isso influencia, mas o trabalho de um cara experiente, que pode não ser o melhor taticamente hoje, apesar de muitas vezes, eu até já fiz um meia-culpa aqui, de muitas vezes olhar para o Vanderlei, pô, será que o Vanderlei vai dar conta? Já tem muito tempo, tá faltando um grande trabalho, mas ele é um cara muito inteligente, ele sabe fazer uma gestão de grupo e os jogadores olham para ele e respeitam. Sabem que o Calita é um cara vencedor e o Vanderlei está sabendo fazer isso, o Vanderlei está sabendo mexer com a torcida do Cruzeiro, motivar a torcida do Cruzeiro que vinha sofrendo tanto. Então, o Cruzeiro está sim numa subida. Quero mandar um alô aqui para a turma do YouTube. Você sabe, né? Você já está acompanhando a Itatiaia no YouTube? Nossos programas ao vivo lá de jornalismo, de esporte. Se você quiser acompanhar o programa depois, fica lá no canal da Itatiaia. Então entra lá, se inscreva, ative lá nas notificações para você receber quando estivermos no ar. E aqui, Samuca, o Paulo Diniz está falando que queria que vocês comentassem o número de faltas cometidas pelo Cruzeiro e da Ponte, que o Luxemburgo está mandando a turma chegar junto. E ele falou isso na coletiva, que não é para ser desleal. E o Arthur Mendes mandou aqui, Léo, me desculpa, entendo sua torcida, mas não é futebol de G4, não. Realmente, eu torço muito, viu, Arthur, pelo sucesso do Cruzeiro, do Atlético, do América, sempre o sucesso do Vila, dos mineiros. Mas eu digo que o Cruzeiro está jogando futebol de G4 baseado nos últimos jogos, em que o Cruzeiro empatou com o CRB, que está lá em cima, o Cruzeiro foi melhor que o CRB é terceiro colocado, fora de casa, o Cruzeiro empatou com o Goiás, jogando bem, o Goiás é o quarto colocado, por isso eu digo que o Cruzeiro tem futebol para brigar no G4. Agora, responde aqui o nosso amigo Samuca, o Paulo Diniz, que o Vanderlei falou que é para chegar junto mesmo. Exato, o Vanderlei disse na entrevista o seguinte: eu não quero um time técnico, eu quero um time guerreiro, e assim tem sido o Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Para fechar, Léo, eu falei aqui a folga neste domingo, treinamento não vai mais acontecer, um prêmio aí pro grupo, reapresentação na segunda, quinta-feira, o Cruzeiro enfrentando o Operário de novo na Arena do Jacaré em Sete Lagoas, às 7 horas da noite, devendo ter até promoção ainda maior no preço do ingresso, talvez sendo liberada a venda da cerveja, uma informação que o Thiago Reis trouxe na nossa programação. Então, o torcedor convocado mais uma vez para fazer da Arena um caldeirão na Série B do Campeonato Brasileiro, seu Léo. Valeu, Samuel Venâncio. Além de Cruzeiro e Ponte Preta, mais 3 jogos hoje na sequência da 23ª rodada da Série B. 2 jogos começaram às 4h30. São Luís, disse aqui, Sampaio Correia e Operário empataram por 0-0. E falei da goleada do Botafogo, 4-0 para cima do Londrina. No primeiro tempo foram 3 gols. Aos 32, Varley fez 1-0, 6 minutos depois, Daniel Borges, ex-jogador do América, 2-0, Marco Antônio fez o terceiro. Na etapa final, Varley marcou mais uma vez aos 24. Às 9 da noite, em Maceió, tem CRB e Goiás, mas que arrancada do Botafogo, hoje goleada para cima do Londrina, 4-0.